Hoje a gente vai mergulhar em um tema universal, especialmente agora no final do ano, o Ano Novo. Mas, em vez daquelas listas de resoluções, sabe, aquelas promessas que a gente faz e esquece rapidinho, vamos explorar como a doutrina espírita, com sua sabedoria, nos dá um guia para renovar o espírito, um recomeço que vai além do calendário. É isso aí. O Ano Novo tem essa energia de recomeço, né? E o Espiritismo, com seus ensinamentos sobre a imortalidade da alma e a lei do progresso, nos convida a olhar para esse momento de forma mais profunda, buscando uma transformação real que muda a gente por dentro. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Muita gente deve se perguntar, o que o Espiritismo realmente ensina sobre a renovação no Ano Novo? Afinal, tem tanta festa, tanta promessa. Mas como isso se conecta com a busca espiritual? É uma pergunta importante. A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira renovação não está presa a datas, não. É um processo constante de mudança interior. Cada dia, cada instante é uma chance de recomeçar, de progredir. Só que o Ano Novo, com toda a sua simbologia, é como um lembrete, sabe? Ele nos impulsiona a refletir, perdoar e planejar um futuro mais alinhado com nossos valores espirituais. É como se o Ano Novo fosse um marco na nossa jornada evolutiva, né? Nos incentivando a colocar em prática essa reforma íntima. E falando em jornada evolutiva, você mencionou a lei do progresso. Como ela se encaixa nesse contexto de Ano Novo e recomeço? A lei do progresso, um dos pilares do Espiritismo, codificado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, afirma que a evolução moral e intelectual é inerente à humanidade. É uma força que nos impulsiona para frente, para cima. O Ano Novo, nesse contexto, simboliza um novo passo nessa jornada. É um momento para a gente avaliar o caminho que já percorremos e definir a direção que queremos seguir. Então quer dizer que as resoluções de Ano Novo ganham um significado muito maior quando a gente as conecta à nossa evolução espiritual. É como traçar metas, mas para o nosso espírito. Exatamente. Assim como a gente se dedica a planejar as nossas finanças, a carreira, a saúde, o Espiritismo nos convida a dedicar tempo e atenção ao nosso progresso espiritual também. O Ano Novo é uma ótima oportunidade para definirmos metas, como fortalecer a fé, estudar a doutrina mais a fundo, praticar a caridade de forma mais consciente e, claro, trabalhar os nossos defeitos buscando autoconhecimento. É mudar a perspectiva, né? Encarar o Ano Novo de uma forma mais significativa. E o que dizer dos desafios? Aqueles que a gente encontra ao longo do ano, o Espiritismo tem uma visão diferente sobre eles. Com certeza. O Espiritismo nos ensina a enxergar as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Através delas, a gente desenvolve a paciência, a resiliência, a compaixão. É como se cada desafio fosse um professor, nos ensinando lições valiosas para a nossa jornada. Em vez de obstáculos, os desafios se tornam degraus na nossa escalada evolutiva. Que interessante. E para quem passou por momentos difíceis, qual mensagem de esperança o Espiritismo traz para o Ano Novo? A doutrina espírita nos convida a ter fé no futuro, na justiça divina, a confiar em Deus e na nossa capacidade de superar obstáculos, de evoluir. A certeza da imortalidade da alma, de que a vida continua depois da morte, nos dá força para seguir em frente, buscando sempre a renovação e o progresso espiritual. É reconfortante saber que, mesmo com as dificuldades, tem um propósito maior nos guiando. Você mencionou alguns materiais que podem nos ajudar a aprofundar esses conceitos. O podcast Chico Responde, inspirado naquele antigo programa Pinga Fogo, e o roteiro de vídeo Ano Novo com Propósito. Lições espíritas para renovar o espírito. Vamos começar pelo podcast. Como a sabedoria do Chico Xavier expressa nesse podcast, pode nos ajudar nesse caminho de renovação no Ano Novo. O Chico Responde, é como se a gente estivesse ali cara a cara com o Chico, ouvindo ele responder perguntas sobre a vida, o além, os desafios que a gente enfrenta. É um guia espiritual nos acompanhando. E pro Ano Novo ele nos inspira a ver as dificuldades como oportunidade de aprendizado, até fé, sabe? É realmente inspirador ter acesso a essa fonte de sabedoria. E o roteiro de vídeo Ano Novo com Propósito, que usa storytelling para a gente se conectar com os ensinamentos espíritas. Como essa abordagem, essa forma de contar histórias, pode nos ajudar a internalizar a mensagem de renovação. Contar histórias, o storytelling, é uma ferramenta poderosa para passar mensagens, né? No roteiro, através de histórias inspiradoras, a gente é convidado a refletir sobre o verdadeiro significado do Ano Novo. E tudo isso à luz do Espiritismo. As histórias nos conectam com os ensinamentos, sabe? Emocionalmente, a mensagem fica mais profunda, mais fácil de lembrar. É como se a gente entrasse na história, né? E visse a mensagem de forma mais intensa. Que tipo de lições espíritas esse roteiro explora? Ele fala da importância da renovação interior, da lei do progresso, da necessidade de planejar o nosso desenvolvimento espiritual e de como o Espiritismo nos ajuda a lidar com os desafios. Com cenas e narrações inspiradoras, ele nos convida a buscar a transformação interior, a alinhar nossas ações com os nossos valores espirituais. Parece ser uma ferramenta poderosa para quem quer se aprofundar nos ensinamentos espíritas e colocá-los em prática.
Mas, indo um pouco mais fundo, que tipo de ações concretas o roteiro sugere para colocar em prática essa renovação do espírito? Ele incentiva a gente a fortalecer a fé, praticar a caridade, estudar a doutrina espírita, buscar a reforma íntima e vibrar positivamente, atrair boas energias, construir um futuro melhor. É um desafio para transformar o simbolismo do Ano Novo em ações, sabe? E além das promessas vazias, e agir de verdade pelo nosso desenvolvimento espiritual. Gostei dessa ênfase na ação, na positividade. Afinal, não adianta só querer mudar, né? Tem que fazer acontecer. E o roteiro menciona alguma frase marcante do Chico Xavier sobre o Ano Novo. Sim. Ele termina com uma frase do Chico que resume bem a essência do recomeço. Todo dia é um novo começo, mas o Ano Novo nos lembra de começar. Que frase poderosa. Lembrete que a oportunidade de recomeçar está sempre ali, mas o Ano Novo dá aquele empurrãozinho, né? Mas como usar essa energia de renovação para fortalecer a fé, buscar a transformação interior? O Ano Novo tem muitos simbolismos, mas como transformar isso em ações? O Ano Novo é um convite para a gente reavaliar o que realmente importa. É o momento ideal para fortalecer nossa conexão com Deus e buscar a reforma íntima. Identificar e trabalhar os nossos defeitos com paciência e perseverança. Estudar a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo de reforma íntima, como o conhecimento se transforma em transformação pessoal. Sem dúvida. Estudar a doutrina espírita nos dá as ferramentas para entender melhor a gente mesmo, o mundo. A gente fortalece a fé, desenvolve virtudes como a caridade e o perdão, se conecta com a sabedoria dos espíritos superiores. É como se o estudo abrisse a nossa mente para uma nova dimensão da vida. E a prática da caridade, como ela se encaixa nesse contexto de renovação espiritual e Ano Novo? Como podemos ir além das doações materiais? A prática da caridade é um dos pilares do espiritismo. E o Ano Novo é a oportunidade perfeita para renovar nosso compromisso com ela. Podemos ir além das doações praticando a caridade em gestos simples, um sorriso, uma palavra amiga, escutar com atenção. O importante é a intenção sincera de ajudar, com amor e compaixão. Ou seja, a caridade tem várias formas, né? E todas elas contribuem para a nossa evolução espiritual para construir um mundo melhor. Falando em construir um mundo melhor, como usar a energia de renovação do Ano Novo para contribuir para a evolução da humanidade. O Ano Novo nos convida a ter esperança, a acreditar num futuro melhor. A gente pode contribuir para a evolução da humanidade através das nossas ações, buscando viver em harmonia, respeitando a diversidade, trabalhando por um mundo mais justo e fraterno. A mudança que queremos ver no mundo começa na gente, né? Nas nossas escolhas, nas nossas ações do dia a dia. É um processo individual que se expande para o coletivo. E como podemos usar a energia de renovação do Ano Novo para vibrar positivamente, para atrair boas energias? Positividade é contagiante. O Ano Novo nos impulsiona a cultivar pensamentos e sentimentos bons, elevados. Podemos vibrar positivamente buscando a paz interior, emanando amor e compaixão. A meditação, a oração, a leitura edificante, a gratidão, o contato com a natureza, tudo isso ajuda a cultivar essa positividade. É como se a gente sintonizasse nossa energia com a energia do bem, né? Atraindo coisas boas pra gente e pro mundo. E falando em propósito, como o Espiritismo nos ajuda a encontrar um propósito maior para as nossas vidas. Aquele que vai além das coisas materiais do sucesso. O Espiritismo nos ensina que o verdadeiro propósito da vida é a evolução moral e espiritual. Através do estudo da doutrina, da prática da caridade, da busca pela reforma íntima, a gente encontra um sentido maior para a nossa existência. Um sentido que vai além do material e nos conecta com a nossa essência divina. O Espiritismo nos convida a trilhar um caminho de autoconhecimento, de aprimoramento moral, buscando a felicidade verdadeira, né? E como a gente pode usar a energia de renovação do Ano Novo para se conectar com essa felicidade e encontrar esse propósito? Todo mundo busca essa felicidade duradoura, né? O Ano Novo é um chamado para reavaliar as nossas prioridades, buscar o que realmente nos faz feliz. É o momento ideal para definir metas que estejam alinhadas com os nossos valores espirituais e que contribuam para o nosso crescimento. Fortalecer a fé, praticar a caridade, dedicar tempo à meditação, à oração, trabalhar nossos defeitos, buscar o autoconhecimento. É como se o Ano Novo fosse um trampolim para um novo nível de consciência, de propósito. Que tipo de metas a gente pode definir para o Ano Novo que estejam alinhadas com os ensinamentos espíritas? Metas que nos ajudem a alcançar essa felicidade autêntica. Podemos definir metas como fortalecer a nossa fé, estudando doutrina, praticar caridade com mais frequência, dedicar tempo à meditação e à oração, trabalhar os nossos defeitos com paciência, cultivar o amor ao próximo com gentileza e compaixão e buscar o autoconhecimento através da introspecção e da reflexão. Usar a energia do Ano Novo para dar um salto na nossa jornada evolutiva, buscando a transformação interior, a realização do nosso potencial divino. Que lindo! Que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes para que eles possam celebrar o Ano Novo com mais significado, com mais propósito, à luz dos ensinamentos espíritas? Que o Ano Novo seja um marco na sua jornada evolutiva. Que a energia de renovação que essa data traz inspire você a buscar a transformação interior,
fortalecer sua fé, praticar a caridade, cultivar o amor ao próximo e trilhar um caminho de paz, felicidade e realização. Que bela mensagem. E assim, chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho no Espiritismo e na sua visão sobre o Ano Novo. Retomando a nossa conversa além do progresso, esse conceito fundamental do Espiritismo que a gente encontra em Livro dos Espíritos, né? Ela nos lembra que a evolução moral e intelectual é inerente a todos nós. É um processo natural, constante, não tem como fugir. É fascinante pensar que a gente está sempre em movimento, sempre se desenvolvendo. Mas se o progresso é inevitável, qual é o nosso papel? A gente está preso a um destino que já está traçado. De jeito nenhum. O Espiritismo ensina que a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher os nossos caminhos, tomar decisões. A lei do progresso não controla a gente, ela impulsiona, nos convida a trilhar um caminho de aprimoramento, a gente está sempre buscando melhorar. Então a lei do progresso meio que indica a direção, mas a gente escolhe o ritmo, a forma como a gente vai caminhar. É isso. Isso aí. É como se a gente estivesse numa escada, sabe? Uma escada evolutiva. E a cada degrau que subimos, a nossa consciência se amplia, a nossa moral, a nossa capacidade de amar. E o Ano Novo, nesse contexto, seria como um momento de pausa, para a gente observar em que degrau a gente está e para onde a gente quer ir. Exatamente. O Ano Novo, com toda aquela simbologia de recomeço, nos convida a olhar para trás, avaliar nossa jornada, traçar novas metas para o futuro. É um momento bom para reavaliar as nossas escolhas, fortalecer o nosso compromisso com o progresso espiritual. Pensando na prática, como a gente pode usar a energia do Ano Novo para dar um impulso no nosso progresso espiritual? O que a gente pode fazer de diferente nesse novo ciclo que começa? O primeiro passo é ter consciência da nossa posição nessa escada evolutiva. Quais são nossos pontos fortes? Quais áreas precisam melhorar? Com essa autoanálise bem honesta, a gente consegue traçar metas mais específicas para o novo ano. É como fazer um balanço da nossa vida espiritual, né? Identificar os avanços, as áreas que precisam de mais atenção. Que tipo de metas a gente pode definir para o Ano Novo que sejam alinhadas com a lei do progresso, com o nosso desenvolvimento espiritual? As possibilidades são muitas. A gente pode se propor a fortalecer a fé, estudando doutrina espírita, dedicar mais tempo à prática da caridade, aprofundar a nossa conexão com a espiritualidade através da meditação, da oração e, claro, trabalhar com paciência na superação dos nossos defeitos, buscando sempre o autoconhecimento. Lembrando que a ação é fundamental. Não adianta só querer mudar, tem que colocar a mão na massa, né? Falando em ação, lembra daquele roteiro de vídeo Ano Novo, com propósito? Lições espíritas para renovar o espírito. Você mencionou que ele usa storytelling para a gente se conectar com a doutrina. Que tipo de histórias ele usa para ilustrar os ensinamentos? Fiquei curiosa para saber como a narrativa pode nos aproximar da doutrina. O roteiro usa histórias inspiradoras, que mostram como os ensinamentos espíritas se aplicam na vida real. Por exemplo, pode ter uma história de alguém que superou um grande desafio com fé, perseverança, ou alguém que transformou a vida através da caridade. São histórias que tocam a gente, emocionam e inspiram a agir. É como se as histórias mostrassem o caminho, né? Dessem vida aos ensinamentos, tornando eles mais próximos da nossa realidade. E como esse roteiro incentiva a gente a colocar em prática os ensinamentos espíritas no dia a dia, teoria sem prática é como um corpo sem alma. Ele nos convida à reflexão e à ação. Depois de cada história, tem um momento de introspecção em que a gente é incentivado a pensar em como aplicar aqueles ensinamentos na nossa vida. O roteiro também propõe desafios, exercícios práticos para ajudar a gente a integrar a doutrina espírita no dia a dia. É como se ele nos desse um mapa e as ferramentas, né? Pra gente trilhar o caminho da transformação interior. Que interessante, que tipo de desafios e exercícios são propostos? Ele sugere práticas como a meditação, a oração, a leitura de obras espíritas, escrever em um diário espiritual, praticar a caridade de diferentes formas, buscar momentos de introspecção e conexão com a nossa essência divina. Parece um guia completo para quem quer se aprofundar no espiritismo e vivenciar os ensinamentos, né? E por falar em se aprofundar no espiritismo, você mencionou obras importantes, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Caminho da Luz e o Consolador. O que a gente pode aprender com essas obras, especialmente sobre o Ano Novo, a renovação espiritual. Acho que muitos ouvintes gostariam de ter uma dica de leitura para começar o ano com o pé direito. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Aprofunda a nossa compreensão do cristianismo e nos guia na prática do amor ao próximo. Em relação ao Ano Novo, essa obra nos ensina que a verdadeira renovação acontece dentro da gente, através da reforma íntima, do cultivo de virtudes como a humildade, o perdão, a compaixão. É um convite para a gente olhar para dentro e buscar transformação a partir do nosso interior. E A Caminho da Luz, do Emmanuel. O que essa obra ensina sobre a jornada evolutiva e o significado do Ano Novo? A Caminho da Luz apresenta a história da humanidade pela ótica espírita, mostrando como a evolução acontece ao longo dos milênios. Em relação ao Ano Novo, essa obra nos convida a refletir sobre o nosso papel na construção de um futuro melhor, sabe?
trabalhando para superar as desigualdades, promover a paz, difundir o amor e a fraternidade. É um chamado para cada um de nós assumir a responsabilidade pela construção de um mundo mais justo e fraterno. E o Consolador, também de Emmanuel, que mensagens traz sobre a busca por um propósito maior para a nossa vida. O Ano Novo é um momento propício para reflexões sobre o sentido da vida, né? O Consolador nos ajuda a encontrar respostas para as grandes questões da vida, como a origem da alma, o destino, o sentido da nossa existência, a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Em relação ao Ano Novo, essa obra nos convida a renovar o nosso compromisso com a busca pela verdade, fortalecer a fé em Deus, confiar na justiça divina. É um chamado para a gente buscar um sentido maior para a nossa existência, que vá além dos prazeres passageiros e das conquistas materiais. Que interessante. Cada obra com uma perspectiva diferente sobre a jornada evolutiva e o significado do Ano Novo. Um convite à leitura e à reflexão. Mas como a gente integra esses ensinamentos na vida, além da leitura, da teoria? Como fazer o conhecimento virar atitudes, ações? A chave para integrar os ensinamentos espíritas na nossa vida é a prática. Não adianta só ler se a gente não busca aplicar no dia a dia. A gente precisa transformar um conhecimento em ação e atitudes que mostrem que a gente entendeu a doutrina. E como a gente coloca em prática esses ensinamentos no dia a dia e em forma simples? A simplicidade é a chave para a transformação. A gente pode começar com pequenos gestos, como praticar a caridade, buscar o autoconhecimento, cultivar pensamentos positivos, perdoar, buscar momentos de paz interior. São atitudes simples, mas que, quando praticadas com constância, com sinceridade, transformam a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Ou seja, a transformação acontece através de pequenas ações diárias que nos aproximam da nossa essência divina, né? E nos impulsionam na jornada evolutiva. É um processo gradual, mas constante e recompensador. E como a gente usa a energia de renovação do Ano Novo para fortalecer esse compromisso com a transformação interior, o Ano Novo nos impulsiona a buscar o novo, a se reinventar. O Ano Novo nos convida a recomeçar, traçar novas metas, renovar as esperanças. A gente pode usar essa energia para fortalecer nossa fé, reavaliar as prioridades, definir ações concretas que nos aproximem do nosso ideal de ser humano. É um momento de reavaliação e recomeço, um convite para a gente trilhar um caminho de autoconhecimento e aprimoramento moral. Ou seja, o Ano Novo é um momento propício para a gente renovar o compromisso com a nossa própria evolução e com a construção de um mundo melhor, né? Um novo ciclo que começa, cheio de oportunidades para a gente crescer e evoluir. Exatamente. Que o Ano Novo seja um marco na sua jornada evolutiva, um momento de recomeço, de renovação, de fortalecimento da sua fé e do seu amor ao próximo. Que bela mensagem. De volta ao The Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente explorou como a doutrina espírita nos convida a ver o Ano Novo como uma chance de renovar o espírito, de trilhar o caminho do progresso. Agora, vamos mergulhar em um dos pilares mais importantes do espiritismo: a caridade. É isso aí. A caridade, na visão espírita, vai muito além da simples doação material, sabe? É uma expressão do amor ao próximo, um compromisso genuíno com a construção de um mundo mais justo, mais fraterno. Como essa ideia de caridade se conecta com a energia de renovação que o Ano Novo traz? Pensando em como o Ano Novo nos impulsiona a agir, a fazer diferente. O Ano Novo é um convite para a gente reavaliar as nossas prioridades, abrir o coração para o próximo. Um momento ideal para fortalecer o nosso compromisso com a prática da caridade, em todas as suas formas. Estender a mão para quem precisa. Muita gente, quando pensa em caridade, pensa logo em doações materiais. Mas você está dizendo que a caridade vai além disso, né? Com certeza. A caridade se manifesta de muitas maneiras. A gente pode praticá-la através de ações concretas, como voluntariado em instituições, doação de alimentos, roupas ou apoio a causas sociais. Mas a verdadeira caridade vai além, sabe? Ela está nos gestos simples do dia a dia. Que tipo de gestos você diria que demonstram essa caridade no dia a dia? Aquelas atitudes que a gente pode incorporar na rotina? Um sorriso sincero, uma palavra amiga, escutar com atenção e paciência, ser gentil com as pessoas que cruzam o nosso caminho. São atitudes simples, mas que podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Ou seja, a caridade está presente em todos os momentos, né? Nas pequenas atitudes que às vezes a gente nem percebe, mas que tem um poder de transformação enorme. Exatamente. E o Ano Novo é uma oportunidade perfeita para a gente ampliar nossa visão sobre a caridade, praticá-la de forma mais consciente, mais abrangente, ir além do que é esperado e fazer diferença de verdade. Mas como a gente pode, na prática, integrar essa caridade no dia a dia, nesse novo ciclo que começa? Como transformar essa ideia em ações reais? Começando pelas pequenas coisas. Dedique um tempo para ouvir um amigo que precisa desabafar. Ofereça ajuda a um vizinho que está passando por dificuldades, pratique a paciência no trânsito, seja gentil com as pessoas ao seu redor. Pequenas ações, mas com um impacto enorme na vida das pessoas. É como semear gentileza e colher um mundo mais humano, né? E além do impacto no outro, a prática da caridade também é fundamental para a gente, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. E qual a importância da caridade para a nossa evolução como espírito? O que a gente ganha ao praticá-la?
A caridade nos liberta do egoísmo, nos conecta com o próximo e nos ensina a amar de forma incondicional. Através dela, a gente exercita a compaixão, a empatia, a solidariedade, virtudes essenciais para a nossa evolução moral e espiritual. Então, quando a gente pratica a caridade, a gente não está só ajudando o próximo, a gente está ajudando a si mesmo também. É um caminho de mão dupla, né? Todo mundo vai ganhando. Exatamente. Ajudar o próximo é investir no nosso próprio progresso espiritual. É fortalecer o bem dentro da gente e no mundo. E como o Espiritismo contribui para a gente entender e praticar a caridade de forma mais consciente? De que forma ele nos guia nesse caminho? O Espiritismo nos ensina que a caridade é uma lei divina, um princípio fundamental para a evolução da humanidade. Estudando a doutrina, a gente entende a importância de amar o próximo como a si mesmo, de perdoar as ofensas, de ser justo, de ser compassivo. É como se o Espiritismo nos desse a bússola moral, né? Para a gente navegar no mundo, nos guiando para praticar a caridade de forma verdadeira, com amor e desprendimento. Com certeza. A caridade no Espiritismo não é um ato isolado, é um estilo de vida, uma postura que se reflete em tudo que a gente faz. É a expressão do amor na sua forma mais pura, mais transformadora. E para a gente finalizar essa imersão no tema, como a gente pode usar a energia de renovação do Ano Novo para fortalecer o nosso compromisso com a prática da caridade, com a construção de um mundo melhor? Como aproveitar esse momento para dar um passo além? O Ano Novo nos chama para recomeçar, para renovar as esperanças, para traçar novas metas. A gente pode usar essa energia para refletir sobre como podemos ser mais caridosos, mais compassivos, mais solidários. É um momento ideal para definir ações concretas que nos levem para um novo patamar de amor e compaixão. Que tal aproveitar a energia do ano novo para semear mais gentileza, mais compaixão, mais amor ao próximo? Que este seja um ano de transformação individual e coletiva, onde a caridade seja o nosso guia. Que a mensagem de amor, esperança e renovação que o Espiritismo nos traz inspire você a trilhar um caminho de luz e evolução, construindo um futuro melhor para si mesmo e para a humanidade. E assim, chegamos ao fim de mais um The Deep Dive. Esperamos que essa imersão na sabedoria do Espiritismo tenha inspirado você a celebrar o Ano Novo com um propósito maior. Renovar o espírito, impulsionar o progresso e praticar a caridade. Até a próxima.